Ser ou não ser? Eis a questão. Essa frase é famosa em razão de Shakespeare, um grande dramaturgo inglês. Por que eu estou evocando ela? Porque a dica de hoje também é de outro grande dramaturgo, só que brasileiro. A dica é O Teatro Completo, de Nelson Rodrigues. Carioca Nelson Rodrigues. Eu, particularmente, sempre ouvi falar de Nelson Rodrigues, tinha crônicas sobre Nelson Rodrigues. Ele foi um cara que produziu bastante, um cara nascido no Rio de Janeiro. Ele é famoso por retratar a classe média carioca, e essa classe média carioca nem sempre gosta dessa retratação, porque ele expõe a falsos moralistas, por exemplo. Ele expõe os defeitos humanos que também estão ali na classe média. O Nelson, nessa obra aqui que eu vou indicar a vocês, que eu estou indicando a vocês, ele produziu 16, 17 obras de teatro. E eles dividiram em 4 livros. Essas aqui, que é o volume 1, eles são as obras psicológicas, peças psicológicas de Nelson Rodrigues. O que eu acho que é uma boa pedida, é um bom começo, porque é muito interessante a maneira que ele retrata e os recursos que ele usa para retratar as questões psicológicas da condição humana, né? No caso da Zona Norte carioca. O Nelson Rodrigues, esse aqui, vai ter cinco peças teatrais. Não dá para falar de todas elas, eu vou escolher citar uma das mais famosas, que foi a que me pegou mais, assim, que eu achei mais curiosa a maneira como ela foi escrita. Mas antes disso, é importante dizer que é bacana ler esse tipo de obra literária, porque ela foi concebida originalmente para o teatro. Então é uma escrita diferente, me fez lembrar de Shakespeare, que também é teatro, boa parte da obra dele é teatro. Me fez lembrar também do nordestino Ariano Suassuna, com seu Santo e a Porca, O Alto da Compadecida. Quando eu li o Santo e a Porca, eu tive esse primeiro choque também quanto ao estilo, porque você não tem uma história, você tem as falas dos personagens. Aqui também Nelson Rodrigues, antes da história propriamente dita começar, a gente tem o rol dos personagens e quem os interpreta no teatro. Então, tira a gente um pouco daquela zona de conforto. Eu acho que é interessante, fundamental, a gente ter acesso à literatura mundial dos vários estilos diferentes. A gente não pode ficar preso só ao romance, ao conto, à crônica. A gente tem que ler de tudo, ao quadrinho. O quadrinho hoje em dia ele tem muito conteúdo, né? Então, ler Nelson Rodrigues, as peças de teatro de Nelson Rodrigues, me fez sair dessa zona de conforto. Tinha um tempo já que eu não li esse tipo de obra. E é muito interessante. Bom, ele vai tratar, ele é ali nascido no início do século XX, 1900 e pouco. Ele começa a produzir por volta da década de 1940, ele vai produzir até década de 70, mais ou menos. Produz muita coisa. Uma das obras marcantes, é a que está nesse primeiro volume aqui de suas obras psicológicas, é O Vestido de Noiva. O Vestido de Noiva, logo de cara, a gente é apresentado a uma situação que começa com sons. Sons de uma freada, de uma batida, de vidros quebrando. É um acidente de trânsito que está acontecendo. Só que o curioso é que há 3 âmbitos que acontecem, três planos. Ao plano da realidade, que é onde começa, né? Que é com a batida, com o acidente de trânsito. Ao plano do delírio e ao plano da memória. Há uma personagem principal, a Alaide. A Alaide é uma mulher de classe média, uma jovem de classe média de 25 anos, que ela começa sem saber o que está acontecendo. A Alaide, ela casou-se com Pedro Pereira, também alguém de classe média, carioca. E ela começa em meio àquele barulho sem entender o que está acontecendo. E depois a gente vai perceber que a Alaide, ela vai dialogar com outra pessoa, a Madame Class. A Madame Class é uma espécie de Madame Bovary carioca, porque é uma prostituta, que também
naquele caso, ela é um fantasma, na verdade. Então começa também o plano da realidade, a batida. Já o plano do delírio, quando ela está conversando com a Madame Clécy, que já morreu há mais de 20 anos, assassinada. Então, ou seja, é um diálogo com um fantasma, que já está no plano do delírio, e também é o plano da memória. A Alaide, que é a personagem principal, ela está tentando recobrar a sua memória, ela está tentando entender o que está acontecendo. E aí entra o plano da memória, porque é o flashback lá atrás. Ela lembra da infância dela, ela lembra dos pais dela, e depois ela vai tentar se esforçar para ter uma lembrança mais recente, que é o dia do seu casamento. Ela lembra também de uma mulher com vestido de noivo, mas a princípio ela não sabe identificar o rosto dessa mulher que está com vestido de noivo. Então, eu achei genial essa ideia de se tratar de uma história em 3 planos. O plano da realidade, primeiro é o acidente, a freada brusca, o acidente de trânsito, depois uma mulher sendo operada em um centro cirúrgico e depois essa mesma mulher falecendo. A memória, que é a infância, a vida passada da Alaide, e o delírio que é onde ela começa a conversar com gente morta. Sendo que os flash, a questão do plano da realidade, é pouco a importância que se dá a esse plano. Os planos que mais interagem entre si é o da memória com o delírio. Então no final a gente vai perceber que são 2 mulheres mortas, que na verdade é uma só mulher, que é a Alaide, dialogando com o seu eu, o seu subconsciente, para entender o que aconteceu com ela. E ela também lembra e dialoga com outra pessoa morta há algum tempo na casa de quem ela morou quando ela se casou. Então assim, eu achei genial a proposta. E para a época então, todo mundo faz menção ao vestido de noiva porque foi muito inovador. E essa é uma característica do Nelson. Ele vai usar muito o plano psicológico, o plano da alucinação, o plano do delírio. Eu creio que esse é um dos pontos fortes do Nelson Rodrigues, apesar de conhecer pouco ainda da obra dele, que eu pretendo conhecer mais. Sugiro, indico demais a leitura da obra completa do teatro de Nelson Rodrigues, começando por esse volume que eu acabei de ler aqui, que são as peças psicológicas. Fica a dica.